Diego Amorim, bacana ter você aqui de volta com a gente, e o Diego continua conosco agora nesse horário. A gente vai chamar para conversa um entrevistado bem especial aqui para a gente, que vai falar um pouquinho aqui de temas ligados à economia, mas são temas que dão muito a cara da nossa sociedade. Vamos lá. Nova Manhã. Entrevista. A gente está agora com o presidente do Instituto Locomotivo, Renato Meirelles. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, querido. Prazerzaço estar aqui com vocês na Nova Brasil FM. Um privilégio estar dividindo um pouquinho do que a gente tem estudado no Brasil e no mundo sobre as mudanças do consumo e os impactos que isso tem na economia. É exatamente essa a especialidade do Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, e o Instituto que acaba de lançar uma pesquisa falando sobre o fim do parcelamento sem juros no cartão. E essa pesquisa detectou que a maior parte dos brasileiros, 67%, é contra o fim desse parcelamento sem juros no cartão de crédito. Agora, Renato, você é especializado em olhar para essas tendências de consumo. Você lá para trás começou a nos falar muito sobre o consumo dentro das comunidades, o consumo dos negros, o consumo das pessoas mais velhas da nossa sociedade. O que a gente pode dizer que esse parcelamento sem juros significa para o consumo no Brasil? Olha, vamos lá, a gente está no meio desse debate aí sobre o desenrola, né, o projeto do governo para acabar com o endividamento dos brasileiros. Começou uma discussão sobre quem era o grande culpado do endividamento dos brasileiros. Se era porque a taxa de juros era muito grande, se era porque o Brasil tinha o que os economistas chamam de uma grande jabuticaba brasileira, que leva ao parcelamento, que faz com que os brasileiros consumam aquilo que eles não têm dinheiro para consumir. Veio daí a ideia de fazer essa pesquisa, porque fica todo mundo, os políticos, os economistas, os empresários, discutindo o que é o melhor para a população, sem perguntar para eles o que ele efetivamente acha melhor, né? Para a Dona Maria, para o seu João, para os brasileiros que de fato usam o parcelamento no seu dia a dia, o que eles acham desse debate todo. Veio daí o desafio de perguntar para as pessoas, né, para aqueles que são efetivamente os usuários das políticas públicas, se era o parcelamento era bom ou ruim, se era uma corda que servia para tirar alguém do buraco ou se servia para se enforcar. Então nós fizemos uma pesquisa e ouvimos para os brasileiros, começando por entender se o parcelamento, o papel que o parcelamento tinha no dia a dia dessas pessoas, e os resultados aí foram, de certa forma, surpreendentes pelo tamanho desses resultados, ouvintes da Nova Brasil. Imagine o seguinte: 3/4 de todo mundo que comprou um eletrodoméstico pagou no parcelado sem juros. Então isso que muitas vezes é dito pelos economistas como uma jabuticaba, né, brasileira, e jabuticaba é uma fruta para o ouvinte que nunca ouviu esse termo, que só dá no Brasil, né? Então quando alguém fala uma jabuticaba brasileira, significa é algo que só tem no Brasil. Essa jabuticaba, na prática, faz parte da cultura de consumo de um país tão desigual quanto o nosso. E aí a entrevista revela que 78% dos entrevistados comprariam menos se não pudessem parcelar sem juros, 74% teriam que adiar sonhos financeiros se não pudessem ter essa forma de parcelamento, e 80% declararam que teriam mais dívidas se a modalidade acabasse. Quer dizer, teoricamente, pelo menos na opinião das pessoas, o endividamento aumentaria e não diminuiria se essa modalidade acabar, né, Renato? É verdade, Mauro, mas deixa eu explicar para o ouvinte por que isso acontece. Né? Tem uma das perguntas que a gente fez, por exemplo, perguntava se você tivesse
algo inesperado, um acontecimento inesperado. Furou o seu pneu, seu filho ficou doente, você teve que comprar um remédio que você não esperava. Coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, se tivesse algo inesperado de R$ 500, como você seria a melhor forma? O que você faria? E aí a maioria, o equivalente a mais ou menos 51 milhões de pessoas, o que dá 34% da população adulta no Brasil, falou que, olha, eu faria um parcelamento sem juros no cartão para comprar, para resolver financeiramente aquela compra emergencial, lembrando no valor de R$ 500. Se ele deixa de ter essa opção, ele teria que parcelar pagando juros. E aí entraria claramente no endividamento maior, já que ele teria que pagar mais caro sem o parcelamento sem juros. A mesma coisa vale, por exemplo, você quebrou um celular. As pessoas mais ricas, que hoje parcelam sem juros basicamente para ter pontos no seu cartão de crédito, se acabasse com o parcelamento sem juros, iriam lá e pagariam o valor do celular à vista. Uhum. A população mais pobre não teria o dinheiro para pagar o celular à vista, então ele teria que parcelar de qualquer jeito, só que pagando um juros muito maior. Na prática, o que isso significa, Mauro? Significa que os mais ricos pagariam mais barato por um produto do que os mais pobres pagariam. E isso, na prática, aumenta o endividamento. Talvez um dos resultados mais importantes da pesquisa é que nós mostramos estatisticamente que os brasileiros que têm cartão de crédito têm menos dívida do que os brasileiros que não têm cartão de crédito. E os brasileiros que parcelaram sem juros estão menos com dívida em atraso do que os brasileiros que não parcelaram sem juros. Em outra palavra, por mais contra-intuitivo que isso seja, o parcelamento sem juros acaba funcionando como algo que ajuda no planejamento orçamentário e coloca na prática o problema onde deveria estar. São as taxas de juros de mais de 400% ao ano que os cartões de crédito cobram. Mais de 400% ao ano. Se você tem uma dívida em janeiro de R$ 100 e você não paga essa dívida em janeiro de R$ 100, você vai chegar em dezembro devendo aí quase R$ 500. Uhum. Isso não me parece algo muito justo. Então as pessoas ficam endividadas porque quando entram no rotativo por algum problema, elas entram nessa bola de neve do cartão e não tem condições de pagar. E não porque elas usam o parcelamento sem juros como uma forma perdulária. O Diego Amorim tem uma pergunta para você também, Renato. Ô Renato, bom dia, uma alegria falar contigo. Anos atrás, lá no advento da então chamada classe C, quando o Lula, inclusive, hoje presidente, aquela época também, foi à televisão, estimulando as pessoas a consumirem, a comprarem. Existia sim a educação financeira, mas não se falava muito sobre isso, como hoje nós falamos, enfim, está uma coisa muito mais popularizada e ainda bem. Como conciliar o poder de consumo, o estímulo ao consumo e a educação financeira sem cair no preconceito, às vezes enraizado, de achar que os mais pobres não sabem lidar com o dinheiro e os mais ricos sabem lidar com o dinheiro, né, Renato? Até lembra o nosso ouvinte a realidade aqui de Brasília, onde pesquisas mostram com muita frequência que os mais endividados são justamente os servidores públicos, né, e não as classes mais baixas aqui na capital. Pô, primeiro, que pergunta bacana, né? E acho que a primeira questão é entender que não dá para falar que uma dona de casa que sustenta uma família de 4 pessoas, a mãe dela e os 2 filhos dela, porque o marido abandonou a família, com um salário mínimo, que sabe o preço do leite no centavo, que ela não tem algum tipo de educação financeira, nenhuma noção de economia, né? Então, imagina um ouvinte aí do Nova Manhã, que tivesse que sustentar 4 pessoas com um salário mínimo.
Como que você vai falar que essa pessoa efetivamente não entende de economia? O que a gente tem que, primeira coisa, ter claro é que o problema do Brasil é que o Brasil é um país desigual. Que metade das mais de 70 milhões de famílias brasileiras, o Brasil tem mais de 70 milhões de famílias, que metade das mais de 70 milhões de famílias brasileiras ganham menos do que R$ 3.500 de renda familiar. Então, que muitas vezes o crédito funciona como um parcelamento. Agora, essas pessoas não têm dinheiro sobrando. O que tem que ensinar, e portanto, não é que ela não guarda dinheiro porque ela não quer, é porque ela não tem. A educação financeira para essa camada dos brasileiros tem que ser a não gastar mais do que deveria, ou do que tem condições de gastar. Isso não significa que não possa usar o parcelamento. Como é que você vai falar para uma dona de casa que tem que ficar trabalhando, que não tem creche para deixar os filhos, que tem um trabalho próximo da casa dela, ou é uma empreendedora próxima da casa dela e a máquina de lavar dela quebrou? Ela vai passar um ano guardando dinheiro para comprar essa máquina à vista, lavando roupa no tanque, ou ela pode fazer um parcelamento sem juros e comprar hoje essa máquina de lavar? O que é melhor para a economia? Que ela trabalhe menos para ter que guardar o dia, porque o dia tem 24 horas, né? Então, como ela vai conseguir resolver isso? Então, o parcelamento serve para essa emergência. Um pintor, Mauro, um pintor que recebe os pedidos dos seus clientes pelo telefone celular. O celular foi roubado, e o ouvinte sabe quantas vezes nós temos celulares roubados, quantas vezes aqui a gente fala dos arrastões que estão acontecendo aqui. O celular é um objeto de trabalho. Essa pessoa vai ficar sem celular ou vai ter que parcelar? Pois é. E se parcelar, é justo ela pagar mais caro do que um consumidor mais rico? Não, não é. Então, a educação financeira, respondendo isso, tem a ver com a prioridade dos gastos. Tem a ver com ensinar a comprar bem para comprar sempre. E não ser mais um elemento de restrição para aquela população que não tem nada. Entendendo que quando você comprou uma televisão, é uma forma do seu filho não estar na rua. Você comprou um computador, é para estar tendo condições de estudar num colégio público. Se o crédito fosse maior, a gente não teria um disparate tão grande como a gente teve durante a pandemia, onde os mais ricos tinham computadores muito melhores do que a população mais pobre, por isso a evasão escolar da população mais pobre durante a pandemia foi 3 vezes maior do que a evasão escolar ocorrida na população mais rica. É disso que nós estamos falando aqui. Só para a gente esclarecer, há muitos ouvintes que estão mandando mensagem para a gente, e infelizmente o nosso tempo acabou, eu só queria fazer um esclarecimento, né? Quando a gente fala desse parcelamento sem juros no cartão de crédito, a gente está falando da modalidade de que o preço que está lá na vitrine, ele é parcelado em 5, 6, 10 prestações, sem que haja ali a cobrança dos juros naquelas prestações. Porque o pessoal está falando assim, tem juros embutidos. Pode até ser que tenha. Mas o fato é que a parcela é fixa. A gente está falando disso, né? A gente está falando daquele parcelamento em que a parcela é fixa. A pessoa sabe quanto vai pagar todo mês durante aquelas 10 parcelas. E não daquele parcelamento que a pessoa cai, que é o chamado crédito rotativo, ao que você se referiu, que são juros de 400% ao ano. Ou seja, a parcela hoje é de 100, no mês que vem já é de 140, no outro já é de 200 e assim por diante. Não, a gente está falando daquela modalidade de parcelamento em que as parcelas são iguais ao longo de um determinado tempo. A pessoa sabe quanto ela vai gastar naquele parcelamento até ele terminar. É isso, né, Renato? Super bem lembrado, Mauro. Só antes de me despedir, porque essa é uma dúvida que a gente tem recebido aí de várias pessoas que tem no ambiente. Quando o parcelamento de juros está embutido, o juros está embutido, e é verdade, tá? Isso acontece em muitos momentos. O que acontece? Você vai tentar negociar à vista, e se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você paga à vista. Quantas vezes numa negociação você não chega lá e fala, não, diminui um pouco, tá, mas você vai pagar em quantas vezes? Daí ele negocia de 10 para 3 vezes. Mas se você pagar à vista, aí você pagar com dinheiro, então você consegue um descontinho ainda maior. Isso faz parte do processo
de negociação. Né? O problema é quando você não tem alternativa de pagar os 10 vezes sem juros. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu entendo a pergunta dos ouvintes. É verdade que muitas vezes os juros têm embutido, mas isso já está resolvido. Você vai lá, faz a negociação e isso coloca o preço real do produto. O problema é que você não tem o parcelamento sem juros, os mais ricos vão efetivamente acabar pagando menos do que os mais pobres. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Volte sempre ao Nova Manhã. Diego, obrigado por estar aqui também, por participar. Bacana ter você de volta aqui com a gente. Não temos tempo para mais nada, já estamos encerrando aqui o Nova Manhã, já estouramos tudo que era possibilidade, só tem tempo para agradecer a quem nos fez companhia e a dizer que a partir de agora você fica com Heródoto Barbeiro e o jornal Nova Brasil. Nova Manhã está de volta amanhã. Brigadão, até lá.